Olá pessoal, sejam bem-vindos a este vídeo. É uma sequência, então esse não é o único vídeo, esse é o primeiro de uma série de vídeos nos quais eu vou explicar um pouco a respeito da luneta astronômica ou telescópio refrator, que basicamente é a mesma coisa. Eu vou estar expondo aqui maneiras diferentes de se fazer a mesma coisa e obter um resultado semelhante. Então, tem muitos vídeos já por aí ensinando a fazer telescópios ou lunetas astronômicas caseiras, mas a maioria deles ensina na prática, não te dá muitas possibilidades e versões possíveis. Se você tem aquele material que é utilizado durante o vídeo, você faz daquele modo, senão você ou tem que encontrar o teu próprio modo de fazer sem muita base, porque não te dão essa base, ou então você tem que comprar o material. Eu vou estar explorando junto com vocês quais são as possibilidades, os materiais que nós podemos utilizar e como improvisar e como dar conta de fazer a partir do que vocês têm ou do que vocês conseguirem encontrar, não a partir de uma única coisa. É uma série de vídeos, o primeiro deles que eu acredito ser necessário é explicar um pouco a respeito do telescópio, e nos seguintes eu vou estar explicando as possibilidades de se fazer um em casa e como conseguir obter as lentes, como montar o corpo do telescópio em vídeos separados. Então, a primeira coisa que é interessante a gente entender, entrando nesse mundo da ótica, da física, é uma mistura de física com astronomia, né? Então é a física entendendo a reflexão da luz nas lentes, e isso aplicado à astronomia. Primeira coisa interessante sabermos um pouco a respeito da história da luneta astronômica ou do próprio telescópio refrator, que ele se inicia com um uso bélico e não com um uso de pesquisa científica. Então, o primeiro uso que é feito de uma luneta refratora é de um óptico que criou esse instrumento, e ele tinha uma ampliação de por volta de 3 vezes do objeto observado, e ele apresentou isso para um príncipe, se não me engano, um príncipe ou um rei, que deu uma aplicação bélica a isso. Então utilizou isso para poder observar ao longe a aproximação das tropas inimigas, para poder observar a movimentação de navios inimigos em guerras. Então foi dado esse uso mais bélico. Galileu Galilei ficou sabendo desse instrumento criado por esse óptico e reproduziu ele a partir do relato que ouviu, reproduziu esse instrumento para dar um novo uso a ele, que seria o uso para pesquisa científica na observação astronômica. Então Galileu Galilei deu um uso para observar astros como a Lua, Júpiter. Ele pôde, a partir desse telescópio que ele mesmo construiu, observar as luas de Júpiter, observou as crateras e as montanhas da Lua. Então ele fez várias observações interessantes. Também creio ser necessário, além desse contexto histórico, entender que existem basicamente 3 tipos de telescópios. O primeiro, a luneta astronômica ou telescópio refrator, que é um telescópio que basicamente são 2 canos, um que desliza dentro do outro para ajustar foco de imagem, e em cada uma das pontas desse cano vai uma lente, na qual a primeira capta a imagem e a segunda amplia. Isso eu vou explicar mais para frente de uma maneira mais detalhada e melhor trabalhada. Esse modelo ele é chamado de modelo refrator porque a luz ela chega até essa lente que é chamada de objetiva, por estar mais próxima do objeto. Ela aqui é desviada, e daí a refração significa desviar, ela é desviada de maneira mais concentrada para essa outra lente, que vai realizar de fato a ampliação da imagem. Por isso ele é chamado de telescópio refrator, porque ocorre uma refração de luz que gera a ampliação da imagem e, por consequência, uma visualização melhor, uma sensação de proximidade. O objeto não está de fato mais próximo de nós, mas temos essa sensação devido à sua ampliação. O segundo modelo que foi desenvolvido, foi o modelo newtoniano, que foi desenvolvido por Isaac Newton, no qual ele
faz um telescópio que, ao invés de ter a lente na frente, como o nosso modelo anterior, ele é apenas um cano aberto. Então aqui, na verdade, é um aberto. Não tem lente, não tem nada. Isso daqui é aberto. Então a luz entra por aqui e ela encontra ao final desse modelo de telescópio um espelho primário. Então, ao invés desse telescópio se utilizar de lentes, ele se utiliza de espelhos. Esse espelho primário aqui, ele recebe a luz. Então, você tem a entrada da luz por aqui, chegada até nesse espelho. Chegando nesse espelho, a luz ela é refletida, e daí o nome desse modelo de telescópio é refletor. Ela é refletida para um espelho secundário que fica mais ou menos aqui e que tem uma inclinação de 45 graus, então ele fica inclinado aqui desse modo, para possibilitar que essa luz que é refletida de volta para esse espelho, ela seja novamente desviada para cima aqui, aonde vai sair a ocular dele. A ocular é sempre a lente por onde você faz a observação. Então aqui sai a ocular dele, aonde o observador vai posicionar o seu olho. Esse modelo tem vantagens de ser, quando comprado, mais barato do que o refrator de boa qualidade. Ele tem a vantagem de conseguir observar astros com menos luminosidade, porque ele capta melhor a luz por ser um espelho. Mas ele tem a desvantagem que, quando é para ser feito em casa, esse modelo acaba saindo muito mais caro. Você não tem a possibilidade de fazer um modelo refletor com menos condição financeira e com produtos improvisados, digamos. Porque devido ao fato dele utilizar espelhos, você acaba se obrigando a comprar o espelho. E o espelho que se utiliza no telescópio refletor não é um espelho comum. Então, os espelhos caseiros, normalmente, primeiro eles são planos. O espelho que é utilizado aqui, para ele conseguir refletir a luz de maneira mais concentrada, como a lente faz, ele é convexo. Eu vou explicar um pouco melhor a respeito do que é plano convexo no vídeo sobre lentes. Nesse sentido já é diferente dos espelhos que nós conhecemos comumente, e também esse espelho ele tem a sua cobertura de alumínio por cima do vidro, ou é feito diretamente no metal, no alumínio, o espelho. Então ele não é um espelho como aquele que a gente tem em casa, que é o vidro e por trás do vidro uma camada de prata que reflete a imagem. No caso do espelho do telescópio não, ele é na frente do vidro, a camada de alumínio que reflete a imagem, para que não tenha o reflexo do próprio vidro, então para que ele reflita uma imagem mais limpa. Não dá para fazer com espelho caseiro, com espelho comum que a gente tem no banheiro, o espelho do telescópio. Por isso que na hora de fazer um telescópio caseiro, é muito mais fácil você fazer um telescópio refrator do que um refletor. Eu tenho alguns dos modelos aqui que eu já produzi, esse é o maior deles, o mais atual que eu fiz, que realmente ficou com uma qualidade bem do meu agrado. E para frente, agora nos próximos vídeos, eu vou explicar como fazê-los. No caso, eu falei que eram 3 modelos, eu não expliquei o terceiro, é um modelo que junta essas duas coisas. Então ele tem o espelho primário, porém, ao invés de tem também um espelho secundário que gera uma ampliação, então não é um espelho plano. No caso desse que eu mostrei aqui desenhando, o espelho primário é côncavo e o secundário é plano, que reflete para ocular. No caso do terceiro modelo, que também é chamado de refletor, porém ele leva o nome de quem o criou, que eu não me recordo agora de cabeça, de memória qual nesse modelo ele tem ele reflete do espelho primário para o espelho secundário, que reflete para uma lente. Em um modelo mais compacto, tem essa vantagem, e de uma qualidade de imagem boa. A desvantagem é que ele é bem caro e desregula muito fácil, então você tem que ter algum conhecimento técnico se não quiser estar levando ele para regular o tempo todo. É isso nesse primeiro vídeo, então eu vou dar sequência nos outros explicando como fazer o nosso próximo agora. O segundo é como fazer o corpo do telescópio.
Então, como fazer a base na qual vai as suas lentes, no caso do telescópio refrator. Assista ao próximo vídeo e seguimos de lá.